Há 12 anos, quando eu fiz a minha primeira eletromiografia, eu me lembro muito bem do sentimento que eu tive. O primeiro sentimento foi de desespero, porque eu não sabia com o que eu estava lidando. E eu não tinha nenhuma dúvida em relação a lidar com a minha perda de mobilidade, se eu fosse perder um dia, que naquela época eu ainda estava andando. A minha dúvida era se eu ia viver. Porque imagina, se hoje já é difícil a gente ter respostas, imagina 12 anos atrás. Então, eu procurei no Google e eu não achei as respostas que eu queria. Até foi por isso que eu decidi começar a gravar os vídeos. Porque eu pensei, se alguém tivesse feito esses vídeos lá no começo, há 12 anos atrás, os meus passos seriam diferentes. E o primeiro sentimento, um sentimento muito doloroso, é o sentimento da incerteza do amanhã, da incerteza de saber se você vai andar, no meu caso, de saber se eu ia viver, e se eu ia poder criar a minha filha, que na época só tinha uma filha, estava grávida do segundo, mas eu ainda não sabia. E, mediante esses sentimentos, teve um sentimento muito forte também, que eu nunca vou esquecer no dia seguinte. Eu lembro que eu acordei, depois de ter chorado muito, no dia anterior eu chorei muito, mas de manhã eu acordei, quando abri os olhos na cama, eu pensei, nossa, aquela vida que eu tinha antes não existe mais. Então eu lembro que antes eu fazia academia, eu praticava esportes e tinha uma mobilidade incrível, não tinha dor, não tinha formigamento. Ou que eu tinha, nem era, eu até tinha, mas não era tão perceptível e eu não tinha um direcionamento do que eu realmente estava sentindo. Então eu sempre achava que era alguma coisa psicológica, que era alguma coisa física. E esse sentimento que a gente tem de nos separar do que nós éramos ontem e do que nós vamos ser a partir do momento que a gente sabe que a gente tem uma doença crônica, é um sentimento muito difícil, porque aquele eu de ontem ainda está ali, ele está presente ali e a gente ainda está vivendo os sentimentos dele. Eu vivo até hoje. Eu sabia que eu não ia mais poder ir na academia como eu ia antes, e sabia que dali por diante, na minha mente, a doença ia estar ali, fora as coisas físicas que ela iria fazer. Então, esse processo de aceitação foi muito difícil. E não é que você aceitar, tá bom, aceita essa doença é minha. Eu já tiveram várias pessoas, nada contra pessoas evangélicas, mas tem muitos evangélicos que falam isso, até minha sogra, não é sua essa doença, não aceita. Tudo bem, eu concordo que a gente tem que ter a nossa fé no poder da cura, mas a adaptação é uma coisa importante. E não é só a nossa adaptação física, é a adaptação da nossa mente também. Porque a gente passa a, a viver de outra forma. Só que a nossa mente ainda entende que a gente consegue fazer as coisas de antes. Ou demora um tempo para entender que a gente não consegue mais fazer. E aí a gente só tem duas alternativas. Ou você lamenta o que você era ontem, ou você adapta o seu futuro. Fora a parte da fé, fora a parte de procurar uma, uma ajuda médica, ok? Não tô tirando essa parte, a gente tem que continuar tendo. Mas o que eu tô querendo dizer é que a gente precisa de uma adaptação. Esse processo, ele é lento, ele demora. Eu tive um choque de realidade muito grande quando eu fiquei internada no hospital do servidor. Eu ainda vou trazer essa história aqui para vocês, que é uma história longa, foi uma história dolorosa, mas tem coisas que são ruins, são dolorosas, só que nos fazem crescer. E aquela internação me fez crescer, me fez valorizar mais a vida. E valorizar os meus filhos, valorizar que eu não tinha minhas pernas, mas eu tinha meus braços, eu tinha o meu intelecto que estava funcionando. E aí eu tentei fazer o que eu conseguia fazer junto com o meu intelecto, o meu emocional e os meus braços. Foi um processo muito lento, depois de muita depressão que eu tive antes dessa internação. Mas a minha vida ficou melhor, muito melhor, quando eu entrei nesse processo de adaptação. Então, aos poucos, a gente tem que fazer com que a nossa
mente entenda que se a gente vai sair de manhã para fazer qualquer coisa, antes a gente demorava 15 minutos para sair, agora vai demorar 1 hora. Agora um processo de um simples passeio num museu, vou dar um exemplo simples, ou uma consulta médica, se antes a gente fazia tudo rapidinho, 1 hora, agora não. Agora vai ser uma manhã inteira para isso. E está tudo bem. Se a gente não aceitar esse processo, se a gente não tentar se forçar a passar por esse processo, a nossa vida fica muito difícil, porque a gente vai ficar lutando contra quem a gente não é mais. Então a gente vai lutar, é como se a gente estivesse nadando contra a correnteza. Você vai nadar, nadar, nadar e você não vai chegar em lugar nenhum. Quando você começa a nadar a favor da correnteza, aí você adapta. Então eu coloquei barras no banheiro. Com os anos eu fui adaptando as outras coisas. Hoje eu tenho muito mais adaptações. Isso foi no decorrer de 12 anos. Então foi a barra para eu tomar banho, foi o carro, meu carro que é adaptado, isso é fantástico. Adaptar as pessoas à minha volta de que essa é a minha realidade e que às vezes eu vou precisar de ajuda e às vezes não. Às vezes eu só preciso de um suporte emocional, preciso de alguém que esteja do meu lado e fala, tá tudo bem, eu tô aqui e eu vou continuar aqui. Então, também teve adaptação das pessoas à minha volta, teve adaptação da minha mente e teve adaptação das coisas físicas. E eu só vim aqui dizer para você que esse processo, esse luto que a gente tem, ele faz parte, ele é sofrido, mas ele tem uma outra página depois, se você focar nessa outra página. Quanto antes você conseguir iniciar esse trabalho de adaptação, melhor vai se tornar a sua vida, melhor vai se tornar a sua aceitação de saber lidar com isso. Hoje você deve estar pensando, eu não consigo lidar com isso, eu não sei lidar com isso, eu não estou aguentando mais. Mas se você iniciar esse processo, você vai conseguir. Não vai ser perfeito, não vai ser perfeito, mas você vai começar a entender que você é uma nova pessoa e que as coisas ao seu redor funcionam de formas diferentes. E é só adaptar. E tá tudo certo. Vai ficar tudo bem. Um beijo.